Vamos iniciar. (15 de novembro não é feriado? É. 15 de novembro, mas eu não tenho aula no dia 15 de novembro. Aliás, é o dia que a gente vai... Mas eu acho que vai ter que ter aula nesse dia por causa do terceiro encontro. Mas vai aparecer esse questionamento aí, viu, Bruna? O negócio está complicado. A gente está com dificuldade danada, pessoal, para poder enquadrar todas as disciplinas e conseguir os professores para todas as disciplinas e para que a gente possa encaixar tudo em 2025-2. Tá tendo um trabalho hércules para poder... né, para poder a gente conseguir encaixar os professores, as disciplinas, né, dentro de 2025.2. Mas, por enquanto, é assim que nós estamos trabalhando. Então, iniciamos ontem o nosso trabalho e hoje a gente vai... Mas isso aí não vai surgir mais dúvidas sobre isso. Eu não sei bem como vai ficar, não. A priori, a gente mantém a nossa aula no dia 15 de novembro, ok? Na proclamação da República. Vamos iniciar nosso trabalho. Então, houve aqui uma parada, o pessoal pedindo para entrar, aí eu vou ver o clique. Bom, pessoal, eu queria aproveitar esse momento e queria voltar 2 passos. Eu queria voltar 2 passos que eu acho que são importantes para poder a gente falar da questão da liderança. Ontem nós falamos de liderança e de líder, né? Mas eu queria falar um pouco, só pontuar o que foi que o Yuki e o Van Fleet falam de comportamento de influência. Quando ele fala de um comportamento de influência do líder, ele está falando daquilo que o líder faz, colocar o grupo ligado aos objetivos, às tarefas e às estratégias. Então, influência de um líder é quando ele consegue modificar o comportamento para levar as pessoas para cumprir seus objetivos. Também para implementar estratégias. Também para absorver a cultura organizacional e a identificação que o grupo criou identidade. Ok? Então, eu queria voltar nesse aspecto, porque é que existe um comportamento de influência do líder, segundo esse autor. É para que os objetivos de tarefas e objetivos de estratégia de um grupo sejam seguidos pelos seus influenciados, ok? Também para reforçar a cultura local e a identificação do grupo, manter a identificação e a cultura local. Então, a influência diz respeito a como os líderes afetam seus liderados. E também é um processo pelo qual os liderados se afetam mutuamente. Ou seja, na medida que o líder influencia ou afeta os seus liderados, os seus influenciados, essa influência vai ocorrer também entre os influenciados, entre os afetados. Então é importante que se fale sobre isso. Ou seja, que a influência está assentada em... Outra coisa importante, que a influência, isso é importante também, porque tem questões sobre isso. Você utilizar a influência significa você estar usando a sua capacidade de exercitar a sua persuasão. Não é uma influência exercida por ferramentas de coerção, ok? Então, quando eu estou falando aqui de uma influência do líder, né, onde ele vai influenciar o comportamento dos seus influenciados, ele vai fazer isso através da persuasão. Isso é importante. Uma outra coisa que eu queria que vocês soubessem, para concluir essa parte de liderança, é o que o Roche traz sobre o lugar dos seguidores. Porque a gente fala muito do papel do líder como influenciador. Mas e o papel do influenciado? O Roche vai trazer o seguinte, que os seguidores, os que são afetados pela liderança, os seguidores, né, os que são influenciados, eles não são pessoas passivas, pessoal. São pessoas ativas. Por que são ativas? Porque tem a ver com o próprio conceito de liderança. Porque a liderança, ele é situacional. Ele vai ocorrer de acordo com a situação. Então, a relação de seguidores
e de liderança, ela é muito próxima, ok? Então, os seguidores, eles não são passivos. São pessoas ativas, porque eles questionam o líder, a liderança. Quando ele questiona, significa que ele está contribuindo, trazendo alternativas ao líder. Então, o seguidor, o influenciado, ele tem um posicionamento, ele não é passivo, ele é ativo, ele se engaja naquele trabalho. Uma outra coisa importante é verificar que a mera possibilidade de se pensar em relacionamento de liderança, os seguidores, se os seguidores fossem passivos, vai contrariar o conceito de liderança. Porque liderança é uma relação, é situacional, é negociado, é multidirecional. Ora, se a liderança ela é negociada, é multidirecional, é situacional, depende da situação, e tem a ver com a influência, o papel do seguidor não é passiva, é ativa. Porque ele vai questionar o líder, ele vai contribuir e trazer alternativas ao líder para tomar a decisão. Isso eu queria deixar bem claro, porque para não pensar que o líder é o ativo e o outro é passivo. Não, ok? Porque a liderança envolve influência. Então, não há uma linha muito clara e nem rígida entre o que é líder e o que é seguidor. Porque é um trabalho situacional, ok? Da mesma forma que como um pode ser líder, os seguidores também podem ser líder. E o líder, como ele é situacional, o líder pode ser seguidor. Então, é multidirecional. Ora as pessoas são líderes, ora as pessoas são seguidores. Vai depender da situação. Então, o Roger traz esse papel muito importante do seguidor, do influenciado. Né? Ele mostra é muito importante o papel do que é influenciado, do influenciador e do influenciado. Tá? Então, o que é que o Roger esclarece? Que os líderes têm mais influência porque estão mais dispostos a investir. Então, o líder aparece mais porque eles investem mais tempo, eles investem mais em recursos, eles estão facilitando mais o processo. Ele tem mais habilidade para fazer essa movimentação. Mas é uma relação de duas mãos, ok? Então, é muito importante verificar que existe uma essência muito forte da relação entre líderes e liderados. Que um influencia no outro, um contribui no outro. Tá? E que essa relação repetindo, enfatizando, é uma relação, a liderança é uma relação negociada. O chefe é indicado, ele não é negociado. O chefe é colocado pela autoridade, pelo dono da empresa. Chefe é diferente de líder. Né? O chefe, ele é chefe. Ele está ali porque foi indicado pelo chefe. Então, se o chefe, ele negocia, né? ele negocia o seu lugar, ele influencia e considera a importância dos influenciados, aí esse chefe passa a ser líder. Ele vai ter o papel de líder. Tá? Então, eu queria colocar essas duas questões, da questão da importância do seguidor, que não é passivo, e a questão também o que é uma questão de um comportamento de influência, que é um comportamento que é voltado para seguir estratégias e objetivos, né, considerando a cultura, ok? Deixa eu voltar aqui porque alguém está pedindo para entrar. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho para poder voltar aqui para quem está querendo entrar. Permitir a entrada, permitir a todos. Permitir. Bom, agora a gente vai voltar para o o momento de hoje, ok? Que é a questão da comunicação, ok? Então, a comunicação, ela é fundamental nessa relação da liderança, na motivação, na qualidade de vida, no pertencimento. Então, o que é que nós vamos encontrar? Aqui vocês estão percebendo
lá embaixo aqui desse slide, vocês estão percebendo que a referência desse tema é de um outro livro, tá ok? É esse livro aqui do Costa e do Oliveira, da Thaís Oliveira e do Edivaldo Costa. E aqui vai apresentar algumas citações. Então, a comunicação é condição sine qua non para o funcionamento dos grupos, dentro e fora das organizações. Ou seja, a comunicação é fundamental para o funcionamento do trabalho. A comunicação é entendida como um processo pelo qual as pessoas criam e enviam mensagens que são recebidas, interpretadas e respondidas por outras pessoas. Eu aqui não quero dizer que a mensagem seja somente formal, mas também a mensagem informal, ok? Então, o propósito desse processo de que a comunicação, desse envio de mensagem, que a pessoa recebe, interpreta e responde, esse processo envolve significados, ok? Significados que são compartilhados no grupo, né? São compartilhados no grupo. Os elementos presentes no processo de comunicação, você vai encontrar sempre esses elementos de comunicação em quase todos os livros ou artigos sobre comunicação. Você vai encontrar o emissor, o receptor, a mensagem em si, a codificação, ok? Então, quem seria o emissor? O emissor é onde emite a mensagem. Então, a fonte de emissão chama-se da mensagem é o emissor. O destino dessa mensagem é o receptor. O receptor ele vai receber a mensagem, vai receber e interpretar essa mensagem, certo? Ele vai utilizar a mensagem que ele recebeu, que foi enviada, que ele recebeu, ele vai identificar isso dentro de um código, dentro de um sistema, né, de conteúdo, né, que envolve símbolos, envolve vários outros sinais dessa mensagem, que chamamos de código. Então, temos um emissor que transmite a mensagem, essa mensagem é recebida pelo receptor, que ele recebe e vai interpretar, né, essa mensagem propriamente dita, utilizando o seu próprio código que ele utiliza, ok? Então, a mensagem não sai do emissor e chega ao receptor da mesma forma. Isso é importante. Aqui cabe até esclarecer uma questão psicológica. A mensagem, né, ele não sai do emissor. Quando ele sai do emissor, quando o emissor tem uma intenção, quando o emissor tem uma intenção de uma mensagem, ele vai mandar parte, ele não consegue enviar tudo aquilo que ele pensou. E o receptor, ele não vai receber tudo aquilo que foi enviado. Então, você percebe que a comunicação, vai sempre haver numa comunicação um equívoco, porque o emissor, ele não consegue transmitir tudo aquilo que ele quer transmitir. Já tem uma falta aí. E naquilo que ele transmitiu, o receptor, ele não vai receber tudo aquilo que foi transmitido. Ora, o receptor não vai receber tudo que o emissor quis transmitir, e nem aquilo do que ele transmitiu, ele vai receber tudo aquilo que foi transmitido. Veja o tamanho do espaço, o vácuo que ficou nessa comunicação. É por isso que toda comunicação tem um equívoco, traz um equívoco, né? Porque sempre será incompleta. Toda comunicação será incompleta. É igual a percepção. Toda percepção é incompleta. A percepção tem mais a ver com o que eu sou do que aquilo que você está vendo. Ok? Percepção e comunicação, ela sempre é incompleta. A palavra comunicação vem de comunicare, significa tornar comum, partilhar, conferenciar, ok? Então, comunicar, considerando esses autores, comunicar implica participação em interação, em troca de mensagens, certo? Então, quando há troca de mensagens, está havendo uma comunicação, né? Em emissão e recebimento de informações. Então, a comunicação
assim como a motivação, como a liderança, ocorre na relação. Ok? Isso é a interpretação do Rabassa e do Barbosa. O Molina, ele vai acrescentar uma outra ideia de comunicação também. Ele vai dizer que a comunicação não é uma simples troca de mensagens. A comunicação exige uma construção de um relacionamento, de uma ligação, de um interrelacionamento, que é necessário que o emissor queira se comunicar e que haja uma transmissão de mensagem, seja escrita, falada ou de outra forma, e que o receptor tem que querer receber, tá? Então tem que haver a comunicação, não é uma simples troca de mensagem, é uma troca de negociação, que alguém queira transmitir e que o outro queira receber, ok? Permitir todos. Permitir. Voltando aqui para a aula. Então, organização, né? Na organização, aqui aí eu estou aproveitando e trazendo a ideia de organização como um órgão, né? Aquilo que se trabalha como um sistema, ok? Então, esse sistema ele tem que se comunicar, ok? Então, esse sistema, esse órgão, essa empresa, essa organização, ela é uma unidade que precisa se comunicar, precisa coordenar as suas partes, coordenar as pessoas. E essa coordenação significa ligar, né, pessoal? Então, quando ele coordena as pessoas dessa unidade da organização, é preciso fazer o quê? Que haja objetivos comuns para que... E esse papel, essa ferramenta é através da comunicação, ok? Então, a comunicação no trabalho da organização, ele vai estudar como se processa esse fenômeno de comunicação dentro da organização, analisando o sistema, o funcionamento, o processo de comunicação entre a organização e seus públicos. Ou seja, que pode ser o público interno, né? E pode ser também com o público externo. Então, a comunicação vai abarcar os diversos públicos da organização, né? Seja interno, externo e mistos. Então, a comunicação, ele direciona, né? Ele converge, ele coordena várias áreas, né? Então, a comunicação é aquela que processa dentro da organização, no âmbito das funções, nos sistemas, do pequeno sistema, do grande sistema, que vai viabilizar toda a comunicação, todo o funcionamento da organização. Isso vai ocorrer através dessa comunicação. A comunicação interna é uma ferramenta estratégica para a compatibilização dos interesses dos empregados da empresa. Então, vai ocorrer nessa comunicação uma troca de responsabilidade de interesses, né? Para poder todo mundo seguir o mesmo objetivo, o mesmo caminho, a mesma estratégia, ok? Então, tem que haver uma troca de informações e de experiência e essa participação que ocorre através dessa comunicação. A comunicação com o mercado, né, que é uma comunicação mercadológica, ela se apresenta tendo em vista a divulgação dos produtos da empresa, dos serviços da empresa, o que a empresa está querendo entregar para o mercado. Então, é preciso haver uma comunicação que faça isso de forma mais eficiente, mais eficaz. Então, a comunicação mercadológica está muito vinculada à questão do negócio, né, do mercado, com o público externo, através da sua comunicação mercadológica. A comunicação institucional, ela vai ter mais um foco na questão da construção e formatação de uma imagem da organização, mostrar a imagem e a identidade dessa organização, da empresa, mostrando o que a empresa tem de forte e de positivo, que ela pode levar para o mercado. Então, existe essa comunicação mercadológica que vai focar nos produtos e serviços da empresa, a comunicação institucional que vai focar na questão da imagem e da identidade da empresa para o mercado, e a questão da comunicação interna que vai trazer essas trocas de informações, experiências e mobilização dentro da empresa. E tem a comunicação administrativa que vai levar essas questões das funções administrativas para que o sistema ocorra de forma unificada e para todos que possam cumprir o mesmo objetivo. Então, a comunicação, ela tem esses amparos, essas facetas. A comunicação administrativa, a comunicação interna,
a comunicação mercadológica, a comunicação institucional, ok? Então, você vê que a comunicação ela é poderosa, uma ferramenta poderosa. Ela vai integrar e modificar profissionais, fornecedores, clientes. Ele vai divulgar e comunicar valores, a imagem da organização, né? Os serviços, os produtos da organização. E também vai promover comunicação interna no sentido de que haja uma coordenação interna, que as coisas ocorram de forma eficiente e eficaz. Então, a comunicação sempre precisa ser ajustada, sempre voltada para os seus clientes, seja internos e externos. Então, ele vai envolver todos os fatores, os fenômenos intrínsecos e extrínsecos, né? Então, a comunicação tem esse papel poderoso, né, de levar, fazer essa análise do ambiente e levar esse ambiente também para o mercado. Então, a comunicação ele não é apenas um meio empresarial. Ela deve ser trabalhada de forma estratégica, de como deve chegar, como deve ocorrer, que ações devem ser tomadas para que essa comunicação consiga melhor veicular valores, a cultura da empresa, a missão da empresa, a visão da empresa, né? A missão da empresa, aquilo que a empresa a vocação da empresa, né? O que a empresa faz. E a visão, toda a visão de futuro, né? E a visão onde a empresa quer chegar com a sua missão. Então a comunicação permite transitar tudo isso, esses valores, a cultura, internamente e externamente, né? Dentro e fora da empresa. Então, a comunicação ela forma a opinião, ele legitima a empresa, ele dá prestígio à empresa. O Mourão afirma o seguinte, que os estudos mais recentes de comunicação têm se deslocado da perspectiva informal para a interacional. Então, tem que sair dessa questão de uma comunicação só de informação. Não, ela é preciso informar, mas que ela promova uma interação de ida e volta, entrada e saída, ok? Colocando a comunicação sempre como um cenário estratégico, dentro do cenário do mercado, ou seja, a comunicação mais estratégica. Então a comunicação passa a ser entendida como estratégia, porque ela está se relacionando com o ambiente, com os seus clientes, sejam internos e externos. Então esse papel de estratégia é fundamental, porque ela vai envolver o quê? As dimensões. Ela vai envolver, essa comunicação estratégica, vai envolver uma estratégia como antecipação, vai envolver decisão, vai envolver método, posicionamento, marca de referência, perspectiva e relação de retorno. Então a comunicação, ela é muito mais do que apenas informação. Ela é também estratégica, ela é também interativa, ela ouve o ambiente, ela se relaciona com o ambiente, ela é sistêmica. Então a comunicação é fundamental, no sentido, trazendo o seu aspecto, a sua dimensão estratégica, seja ela em todos os ambientes da organização. Okay? A comunicação organizacional tem elementos que são relevantes no processo de comunicação. Porque toda comunicação, como eu falei, ela traz equívoco, ela não é completa, ok? E quando ela sempre traz equívoco, ela tem barreiras, né? Tem questões no meio que você precisa ultrapassar. Você precisa entender esse processo de comunicação que ela precisa ser sempre analisada e revista. Sempre você tem que verificar, sempre estar voltando para essa estratégia de comunicação, para poder você acompanhar esses equívocos. Então, as barreiras compõem como exemplo questões pessoais, né? Questões administrativas e burocráticas, excesso de sobrecarga de informações incompletas e parciais. Ou seja, a comunicação traz elementos que você precisa estar atentos, porque ela pode trazer barreiras, né, pessoais, ou seja, verificar pessoais que tem a ver com a questão do comportamento de cada indivíduo. Quando ele traz barreiras, quando ele pode apresentar barreiras administrativas e burocráticas, você vai verificar como a forma de organização, a forma de atuação, como os processos ocorrem, né, nessas informações. Okay?
se há excesso, sobrecarga de informações. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, né, nessa relação, né, estrategicamente você tem que considerar tudo isso para poder verificar, sempre superar essas barreiras. Okay? Sempre superar essas barreiras. Outra coisa que precisa verificar são os níveis de análise. Você vai sempre verificar os níveis de análise intrapessoal, ou seja, do indivíduo com ele mesmo. O que o indivíduo entendeu dessa comunicação? O que ele aprendeu? Né? O que é que foi emitido que chegou? O que ele conseguiu codificar daquela mensagem, daquela comunicação? Analisar também a questão interpessoal, entre as pessoas, né? Do indivíduo com o outro. Como é que está havendo essa comunicação do indivíduo com o outro? Também na questão do nível de organizacional, da organização com o indivíduo e do indivíduo com a organização. E também considerar a questão da relação com o tecnológico. Como aquele meio de comunicação está se relacionando com as pessoas, com a organização, e como a pessoa está conseguindo codificar essa mensagem. Então, as redes são as formas formais, né? As redes são formais e informais. Então, a comunicação na organização, ela tem uma comunicação formal e informal. A formal, como você já sabe, ela tá institucionalizada. Né? Você consegue ver, perceber, porque ela está presente formalmente na organização. Então, mas também existe aquela comunicação em que você precisa verificar que é a questão informal, aquela comunicação que acontece, que você verifica aquelas manifestações espontâneas do grupo. Então, todas essas informações, toda essa comunicação formal e informal são importantes na comunicação. Deve ser considerada a comunicação considerando esses níveis intrapessoal, interpessoal, organizacional, como a tecnologia se relaciona, se verificando se há alguma barreira pessoal no comportamento das pessoas, se há alguma barreira administrativa e burocrática na questão do processo, da forma de se organizar, né? Se as formações estão completas ou estão imparciais. Né? Então, tudo isso é importante você considerar na relação, na comunicação. São elementos importantes nesse processo de comunicação organizacional. Verificar como os fluxos ocorrem, em que sentido está ocorrendo. Né? Verificar os descendentes, os fluxos descendentes ou verticais, se ele percorre no sentido hierárquico. Né? Aqui nós estamos falando explicitamente da comunicação formal, se ela está ocorrendo dos cargos superiores para os cargos influenciados, né? Do gerente geral para o subgerente, ou seja, se está havendo essa ligação descendente de cima para baixo. Também verificar se está havendo fluxo no fluxo ascendente, de baixo para cima, ou seja, se está havendo que o retorno dessa comunicação, se chega o que está acontecendo na produção para a administração. Se essa comunicação não só de cima para baixo, que a de baixo chegue também para cima, ok? Onde os colaboradores passam o papel de emissores, onde os emissores, que são os colaboradores, consigam remeter essas demandas, as sugestões para cima, nesse fluxo ascendente. Então, é muito importante ouvir o público interno. É importante dar oportunidade de diálogo, fazer que essa comunicação flua, que esse fluxo ascendente e descendente, que ela ocorra livremente, facilmente, sem barreiras. Então, e também temos a comunicação horizontal, lateral, o que ocorre entre os pares, que normalmente há muito essa comunicação, aparece muito a questão da comunicação informal, né? Então, é o que ocorre no mesmo nível, entre duas pessoas pares, no mesmo nível, ok? Então, existe também, além do fluxo descendente, ascendente e horizontal, existe aquela comunicação que atravessa, né, todo esse complexo, né, conhecido também como o fluxo longitudinal, que é marcado por quê? Por várias direções que ocorrem, que atravessam todo esse fluxo ascendente, descendente e horizontal. Ok? Então, no cenário atual, é preciso
que se compreenda todos esses caminhos que a comunicação percorre, tá ok? Seja ela ascendente, seja descendente, seja transversal, seja horizontal. É fundamental que você acompanhe, que haja todo esse fluxo de comunicação dentro da organização. Que tudo isso ocorra de forma mais livre possível, ok? Então, na era da informação, quando prevalece a organização em rede, né, com equipe multidisciplinar, é interessante salientar, bom dia, Elisângela, é importante salientar que os colaboradores precisam estar bem informados, né? É preciso comunicar-se adequadamente, de forma a potencializar a força do grupo, a força de baixo para cima e de cima para baixo, que haja um alinhamento dos processos, dos objetivos da organização. Aí entra o que aí? Entra aquilo que é importante, a questão da comunicação. Bom dia, Marcos. A questão da comunicação, a questão da motivação, a questão como a liderança desenvolve essa comunicação. Então, a comunicação surge como uma ferramenta fundamental, essencial para o desempenho da organização, seja o desempenho micro, seja o desempenho macro, né? Porque ele vai resultar numa clareza de importância de investir, de desempenhar um processo de forma mais eficiente para facilitar toda a gestão. O que é facilitar toda a gestão? É melhorar o relacionamento dos trabalhadores, dos clientes, de todas as pessoas que participam do processo, que chamamos de stakeholders. Todos aqueles que estão envolvidos no processo, ou seja, os stakeholders. Então, quando todos os envolvidos estão tendo essa comunicação da forma mais eficiente possível, vai facilitar, que facilita a organização, está vendo que é uma comunicação, uma organização eficaz, ok? Então a organização precisa propiciar um ambiente favorável a essa troca, mesmo que seja de fluxo ascendente, seja de fluxo descendente, seja descendente ou ascendente, seja horizontal, seja transversal. Essa troca tem ocorrido de forma bastante favorável para viabilizar, facilitar o processo de gestão através da comunicação, através dessa ferramenta de comunicação. Que isso vai repercutir o quê? Na abertura do processo, vai repercutir na inovação, vai repercutir na criatividade, vai repercutir na produtividade, vai repercutir de um processo de liderança democrática, vai repercutir na motivação no trabalho. Então vejam vocês como a comunicação tem um papel fundamental, imprescindível em toda a organização. Então, em todos os processos, em todas as etapas, em todos os sistemas desse grande sistema unificado da organização. Então, a comunicação, ela é fundamental e é preciso que ela ocorra da melhor forma possível. Porque a comunicação é um espelho. Estamos aguardando o link para entrar no polo de Russas. Poxa, que pena, né, Elisângela? Ainda bem que vocês conseguiram. Que pena que esse link não chegou a ter para vocês em Russas. Eu lamento por isso, ok? Muito bem. A comunicação é o espelho, é importante esse feedback, viu, Elisângela? Obrigado pelo esse feedback. A comunicação, eu vou conseguir dar um jeito de resolver isso, viu? A comunicação é um espelho da cultura empresarial e reflete, né, necessariamente os valores das organizações. Eles caminham para valorizar o profissionalismo, a transparência, a responsabilidade social e a participação. A comunicação se orienta no mesmo sentido, né? Sempre todos ouvidos para a missão da organização, para a visão, para cumprir a visão da organização, os objetivos da organização. Então a comunicação, ela é vista, utilizada de forma sempre estratégica, porque ela sempre ela de interação, sempre se relacionando com o ambiente. E sempre é uma relação de ida e volta, ok? Então, por isso que ela é muito estratégica. Ela sempre vai procurar oportunidades, sempre vai procurar alcançar, fortalecer seus pontos e melhorar seus pontos fracos. Então, a comunicação organizacional era sempre um meio estratégico, né, para se relacionar com todos os seus stakeholders, todos aqueles envolvidos no processo, seja interno, seja externo, seja os fornecedores, seja o mercado, seja os clientes, seja as outras organizações. Tá? Então, comunicação não é alguém dando informações a outra pessoa. Comunicação é humanização. Então, a empresa precisa dispor de um canal
para ouvir não somente o público interno, não somente o público externo, mas e ouvir todos os envolvidos na organização. Então, a comunicação, ela é humanizar, é sempre ouvir, comunicar é sempre ouvir, ok? Então, a gente termina esse primeiro ponto de hoje, que é um ponto sobre comunicação. Ontem falamos sobre motivação, liderança e poder, e vejam vocês que tudo isso está ligados, né? Tudo isso está ligado. Então, você não pode ter uma boa motivação onde você não tem uma comunicação clara, uma comunicação justa, uma comunicação democrática, né? Você não vai ter uma motivação se a liderança não for uma liderança que lhe ouça, que saiba dar feedback, uma liderança que permite que você participe do processo. E a comunicação, ela faz toda essa relação, toda essa ligação. Não somente entre as pessoas, mas também entre o sistema, do grande sistema da organização. Mas uma outra coisa que a gente precisa falar é essa questão de equipe, as pessoas. E as pessoas no trabalho? Quando a gente está falando do capítulo indivíduo na organização, nós estamos falando das pessoas do trabalho. E como é que formam as pessoas no trabalho? As pessoas elas se formam através de grupo, de equipe. O que é um grupo? O que é uma equipe? Né? Então a gente vai trabalhar exatamente para diferenciar esse conceito, essa diferença entre grupo e equipe, essa questão das pessoas do trabalho. Fundamental, porque quando você tem tudo em comum, tem uma estratégia em comum, você tem uma boa estrutura, tem uma boa tecnologia, que vai dar um grande diferencial, pessoal, é as pessoas, é o capital humano. E o capital humano envolve... apertei o botão errado aqui, ó. Apertei o botão aqui errado. Pronto. Consegui recuperar. Então, é preciso entender isso. Então, o que é o grupo, né? Primeiro, a gente precisa entender que a vida humana não existe nenhuma... a gente não vive sem organização. Não é mesmo? A gente não vive sem organização. A gente sempre está incluído ou se relacionando com uma organização. Então, a vida humana ocorre sempre no cenário social. Desde o dia que você nasceu, até o dia que você morre, você vai sempre ter essa influência, ou vai estar sempre relacionado com grupos. Sempre com algum grupo. Alguma coisa social. Ou seja, você nasceu no hospital, você vai ter um grupo, vai ter uma organização. Quando você morre, vai estar um processo de funeral de um grupo, de uma organização que faz isso. Você estuda dentro de um grupo. Você trabalha dentro de um grupo. Você nasce dentro de um grupo. O processo de morrer dentro de um grupo. Então, toda a vida humana ocorre no cenário social. Sempre no cenário social. Sempre influenciado por grupos. E vários grupos ao mesmo tempo, não somente um grupo. Né? Você se influencia em vários grupos. Nas organizações, né, do trabalho, o empregado está sempre em constante influência dos seus diversos grupos. Nós vamos encontrar lá o grupo do RH, do Recursos Humanos. A gente vai encontrar o grupo que está lá cuidando das finanças. A gente vai verificar no trabalho o grupo que trabalha com o patrimônio, que trabalha com marketing. Então, no trabalho, você vai estar sempre em constante, direta, indiretamente, com diversos grupos que estão dentro da empresa. Sem contar que você está envolvido também num grande grupo que é a organização. Desde que você entra na empresa, desde que você sai, até da aposentadoria você vai estar sempre tendo influência de grupos. Quase a gente não percebe essa influência direta e indireta dos grupos sobre nós. Né? Quase a gente não percebe isso. Mas nós sempre estamos sendo ligados diretamente aos grupos.
Quando a gente se afasta ou perde esse grupo, é que a gente vai perceber que a gente estava envolvido, né? Quando você se afasta da organização, você vê aquela organização estava me envolvendo. Então, quando você, muitas vezes, não percebe esse envolvimento com o grupo, ok? Uma outra coisa que ocorre é a questão de grupos de pares, ok? Os contadores têm o seu próprio estilo. Os contadores, né, os profissionais da contabilidade, eles têm seu próprio estilo, né? Então, ele tem o próprio grupo. E esse próprio grupo é uma cultura dos profissionais contadores. Os militares é um outro grupo. E eles têm uma cultura própria dos militares. Os advogados têm uma cultura própria, um estilo próprio, uma cultura própria dos advogados. Os contadores têm uma cultura própria dos contadores. Os pedreiros também têm a sua cultura própria. Okay? Quem faz trabalho de manutenção tem a sua cultura própria. Então, todas as pessoas, todos os grupos, eles se relacionam entre si, eles adquirem uma cultura própria, um estilo próprio. Ok? Então, você veja vocês como o grupo influencia na pessoa. E como a gente está presente, sempre presente, influenciado diretamente no grupo. Ok? E normalmente você vai encontrar um grupo, aquele grupo que vai motivar você, que vai manter as relações. Né? Sempre vai existir um grupo em que você vai utilizar para desempenhar um papel normativo ou de comportamento. Sempre vai existir um grupo que vai salientar, né, que um grupo que vai imprimir os seus mesmos valores. Esse grupo eles chamamos de grupo de referência, que é um grupo de inclusão social, que é um grupo que faz coisas que sozinho não fazemos, ok? Então é importante você entender que nós sempre estamos convivendo em grupos e que a gente é influenciado pelos grupos, mas que sempre existe o quê? Um grupo de referência. O que é um grupo de referência? Aquele grupo que a gente vai fazer coisas relacionadas que a gente sozinho não faria. Que aquele grupo de referência nos influencia de uma forma que a gente, se não fosse esse grupo de referência, a gente, às vezes não faria. Então, o que seria um grupo de referência? Então, primeiro, nós falamos aqui que nós estamos envolvidos em grupos e que grupos envolvem cultura e estilos, né? Isso já falamos. Agora vamos especificar em um grupo de referência. Um grupo de referência é aquele que vai designar um grupo de referência, aquele que se relaciona com o indivíduo, né? Que o indivíduo se sente motivado a manter aquela relação. Então, quando temos um grupo, e aquele grupo que a gente vai ter uma relação, manter uma relação com aquele grupo, e aquele grupo nos motiva, nós estamos falando que aquele grupo é um grupo de referência. É importante que vocês entendam isso. Então, nós estamos envolvidos em vários grupos, desde o nascimento até a morte, e que esse grupo, nós nos relacionamos nesses grupos, mas existe aquele grupo que nos motiva, que a gente se relaciona de forma diferente, ok? Esse grupo que a gente que faz questão de manter a relação e que nos motiva, esse grupo é chamado de grupo de referência, ok? É bom assim entender isso. Vamos acompanhar isso. Quando o grupo de relações, seja de colegas, seja do colégio, seja familiar, todos esse grupo de referência, essa referência passa a desempenhar um papel de norma, de comportamento do indivíduo, ok? Então, quando você é incluído em um grupo, e esse grupo que você gosta de manter essa relação, e você se sente motivado nessa relação, esse grupo vai ter um papel de normatizar o seu comportamento, para você continuar mantendo a relação, para você continuar ser pertencido, ok? Nesse grupo, que é esse grupo importante chamado grupo de referência.
Mas que esse grupo de referência, ele também tem um papel normativo, é isso que eu quero esclarecer também, né? Então, um grupo normativo tem a função de imprimir a seus membros, que são influenciados por ele, alguns valores específicos, algumas normas para aquele grupo, que o grupo vai persistir naquelas normas, né, para se sentir incluído, mesmo desse grupo de referência. Ok? E afinal, pessoal, o que é um grupo? Né? E o que é um grupo? A gente está falando de grupo de referência, e o que é um grupo? A gente vai trazer aqui alguns conceitos para ver se a gente consegue delimitar o que seria grupo, ok? E a gente vai diferenciar grupo de equipe. E o que é uma equipe? Equipe é um grupo? Grupo é equipe? Porque no trabalho, vocês vão verificar, vai existir grupos e vai existir equipe. E quando é que ocorre o grupo? E quando é que ocorre uma equipe? Bom, grupo é um conjunto formado por, no mínimo, 2 pessoas. Então, anote aí essa característica. Grupo é formado, no mínimo, por 2 pessoas. Porque o grupo, ele é mais do que uma pessoa. É, no mínimo, 2 pessoas. Porque o grupo precisa ter relação. E não existe relação só com uma pessoa, né? A relação sempre é com, no mínimo, 2 pessoas. Então, a primeira característica é que o grupo é formado, no mínimo, por 2 pessoas. Mas o grupo é formado por mais de 2 pessoas. Pode ser por mais de 2 pessoas, mas que, no mínimo, por 2 pessoas. Outra característica do grupo é que essas pessoas se relacionam dentro de um contexto. Tá ok? Dentro de um contexto. Então, o grupo é formado no mínimo por 2 pessoas. O grupo tem que haver uma relação, uma interação entre as pessoas dentro de um tempo. Certo? E outra coisa, o grupo tem que ter um objetivo. Então, a gente já pode dizer que 3 características que o grupo tem que ter. O grupo tem que ter, no mínimo, 2 pessoas. O grupo tem que ter uma interação, um relacionamento, que as pessoas que se relacionam, e que essa relação tem que ocorrer dentro de um tempo, todos através de um objetivo. Na verdade, são 4 características. O grupo tem que ter, no mínimo, 2 pessoas, tem que ter uma relação entre elas, essa relação tem que ocorrer dentro de um intervalo de tempo, um específico tempo, e que não é uma coisa tão fugaz, é um tempo razoável, ok? E que tenha um objetivo comum. O grupo tem que ter formado por 2 pessoas que se interagem dentro de um determinado tempo razoável e que todos têm que ter o mesmo objetivo. Então, se você encontra algumas pessoas que se interagem, né, dentro de um tempo, que é mais de 2 pessoas e que todos eles têm o mesmo objetivo, nós estamos falando de grupo, pessoal. Pronto, isso é grupo. Ok? Os grupos podem ser definidos. Isso é fundamental. Pronto, isso é fundamental. Isso é grupo. Os grupos podem ser definidos como um conjunto de pessoas que se caracterizam mais fortemente como grupo. Então, quando o grupo é formado e que tem essa interação, né, e que tem o mesmo objetivo, isso vai promover uma coesão maior. Ok? Quanto for mais gente houver, maior coesão. Aliás, é o contrário. Quanto menor for o número de pessoas, mais coesão vai existir. Quanto maior for a interação entre os membros, maior coesão do grupo. Quanto mais tempo de história, quanto mais tempo de relacionamento, maior coesão. Ok? Então, quanto menor o número de pessoas, maior coesão nesse grupo. Quanto mais interação entre seus membros, maior união entre os grupos. Quanto mais de tempo de história que ele tiver, maior união entre o grupo.
Quanto mais claro for percebido, né, o que eles querem e o que eles querem compartilhar no futuro, o que eles querem de futuro, maior a união do grupo. Ok? Então, sabemos o que é grupo, sabemos o que faz maior união entre o grupo. Professor, pergunta do Danilo. Em relação ao conteúdo estudado, surgiu o seguinte questionamento. Eu estou aqui respondendo aqui o chat. A contabilidade estuda o patrimônio, estuda as empresas são organizações financeiras que visam o lucro. Com isso, qual é a principal função e como utilizar a psicologia no sentido de analisar as relações humanas para o bom funcionamento da empresa, para que ocorra equilíbrio humano, equilíbrio social, emocional e boas relações, para não ter aquela visão reducionista de lucro pelo lucro. Nossa Senhora, pergunta difícil essa. É uma pergunta bastante abrangente. Professor, em relação ao conteúdo. A contabilidade estuda o patrimônio, as empresas. Estuda o patrimônio. As empresas são organizações financeiras que visam o lucro. Com isso, qual a principal função e como utilizar a psicologia no sentido de analisar as relações humanas para o bom funcionamento da empresa, para que ocorra equilíbrio humano, para não ter aquela visão reducionista de lucro pelo lucro. A gente pode até iniciar por que estudar psicologia na contabilidade. Então, eu estou aqui traçando aqui uma metodologia para explicar melhor, tá? Então, a gente podia, a primeira coisa, pensar por que estudar psicologia no curso de contabilidade, no curso de informática, no curso de finanças. Porque alguns desses cursos, a grande parte desses cursos, tem a disciplina de psicologia. Eu já dei aula de psicologia para o curso de informática, né? De contabilidade também. São cursos que elas são muito técnicos, extremamente técnicos. Aí eu vou utilizar aqui o conteúdo da disciplina. O ser humano, ele sofre influência direta e indireta de grupos, de pessoas. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Então, se ele não está sozinho, ele vai ter uma relação com o outro. Essa relação com o outro ele vai ter desde a família, com o pai, com o irmão, com a mãe, com os irmãos, com os coleguinhas, com os colegas de sala de aula, com os colegas de trabalho. Porque uma organização, todo trabalho tem que ter no mínimo uma pessoa, em regra. Né? Normalmente, em regra, juridicamente falando, já houve até uma mudança jurídica sobre isso, tá? Mas assim, vou colocar em regra, toda empresa é formada no mínimo de 2 pessoas. Já surgiu, né, contrato de trabalho só com uma pessoa, tá? Mas isso é bem particular. Mas, em regra, todo trabalho, toda organização é formada no mínimo por 2 pessoas. Ou seja, o ser humano, seja de uma área tão específica que é a contabilidade, tão técnica que é a contabilidade, ele vai sempre estar envolvido com pessoas, influenciado por pessoas. E ele tem que saber como se relacionar com essas pessoas. Ele tem que saber o que é um cliente. Porque ele vai ter clientes. Ele vai ter fornecedores. São pessoas. Então, fica claro, todos nós sabemos, o Danilo sabe disso, que não é possível viver sem relação humana. Mas como é que eu vou fazer que a empresa considere o capital humano além do lucro? Fazer que o lucro é imprescindível, mas as pessoas da organização também são imprescindíveis para alcançar esse lucro. Então, é preciso entender de que as pessoas são fundamentais para esse lucro. Quando você coloca o lucro pelo lucro,
Você faz das pessoas uma ferramenta, apenas uma ferramenta. As pessoas que vão trabalhar naquela organização, onde o gestor, o contador, vai vislumbrar apenas o lucro, o patrimônio, né? Ele vai, apenas o capital, ele vai fazer daquele ambiente um ambiente não tão humano. E, ao mesmo tempo, vai fazer que aquele ambiente não desenvolva a capacidade maior de lucro. Porque quando você tem na organização mesma tecnologia, todo mundo com a mesma tecnologia, com a mesma estrutura, são as pessoas, é o capital humano que vai fazer, através da sua criatividade, através da sua inovação, porque quem inova, quem cria, é o capital humano. Então é preciso sempre ter essa mentalidade, essa consciência crítica de que é bom trabalhar com as pessoas e não a partir das pessoas, né? Não explorar apenas o trabalho. Porque outra coisa que a gente vê é que quando o ambiente, quando a liderança tem tem um relacionamento mais de humano, as pessoas produzem mais. Quando o líder ele permite que a pessoa concilie os seus objetivos com os objetivos da empresa, ele vai trazer mais motivação. Quando ocorre mais uma humanização na comunicação, você vai ver que vai melhorar os processos, vai melhorar a eficiência e a eficácia. As tarefas serão melhores trabalhadas. Quando você traz um feedback dessa comunicação, não somente de cima para baixo, mas também de baixo para cima, onde se também considera a comunicação informal, você consegue fazer que muita coisa que está implícita seja explícita, né? Muito conhecimento tácito se torne explícito. Isso vai contribuir muito na empresa. Então, Danilo, é fundamental que o contador, o gestor, considere o lucro, que busque o lucro, mas com as pessoas e não apesar das pessoas, né? Fazendo que essas pessoas sejam responsáveis da produção desse lucro, ok? Então, vai depender da consciência, da consciência, a consciência eu digo, não a consciência moral, mas vai depender da consciência crítica, a pessoa ter a informação e o conhecimento suficiente de que aquilo que com as pessoas é melhor trabalhar. Ok? Aqui, voltando aqui para... Obrigado pela pergunta, Danilo. Acredito que os colegas gostaram da sua intervenção, como eu gostei. Bom, então o grupo é formado por 1 e 2 pessoas, que tem que ter uma relação dentro de um tempo razoável, que todos têm o mesmo objetivo. Ok? Esse grupo, quando ocorre maior interação entre os membros, maior união. Quando as pessoas os números são menores, é mais união. Você pega uma multidão de gente junto, tem menos união, né? Então, quanto mais história comum as pessoas compartilham, né, do trabalho, maior união. Quanto mais você percebe que as pessoas têm um objetivo mais em comum, vai trazer mais união. Mas, ao mesmo tempo, eu volto a dizer, como é que a gente vai isso na prática, o que é grupo? Vou pegar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo. As pessoas, você vê as pessoas numa parada de ônibus. Então você passa e verifica que naquela parada de ônibus tem várias pessoas ali. Tem homens, tem mulheres, tem pessoas ali, estão juntas. Tem mais de 2 pessoas ali. Certo? Tem mais de 2 pessoas. Isso é um grupo? Um pessoal esperando o ônibus, na parada de ônibus. É um grupo?
Ninguém respondeu? Vocês acham que as pessoas numa parada de ônibus é um grupo? Sim ou não? Então, aquelas pessoas numa parada de ônibus é um grupo? Sim ou não? Aquelas pessoas ali têm o mesmo objetivo? Então, ali tem um pessoal que está querendo pegar um ônibus para ir na rodoviária para ir para Jaguaribe. Tem um outro pessoal que está querendo ir para Tapipoca. Outro está querendo pegar um ônibus para ir para Russas. Outro está querendo pegar um ônibus para ir para Xaramubim. Outro está querendo pegar um ônibus para ir para Tauá. Outro está querendo pegar um ônibus para ir para Fortaleza. Então, eles não têm o mesmo objetivo. Até pode haver coincidência de algum ir para o mesmo lugar, mas todos eles não têm o mesmo objetivo, não é verdade? Na parada de ônibus, eles não têm o mesmo objetivo. Alguns podem até coincidir, mas eles não têm o mesmo objetivo. Se eles não têm o mesmo objetivo, não é um grupo. E outra coisa, o tempo de relacionamento entre eles é efêmero demais. Eles estão ali só enquanto chega o ônibus. Ok? Eles não têm o mesmo objetivo e eles têm uma relação ali razoavelmente longa para se construir um grupo. Então, as pessoas paradas no ônibus não formam um grupo. Porque, por mais que tenha mais de 2 pessoas, eles não têm uma relação de um tempo razoável. E não têm os mesmos objetivos. Mesmo que um ou outro coincida de objetivo, mas não é o objetivo do mesmo grupo, de todos. Então não é um grupo. Vamos pegar um outro exemplo. Os amigos se reúnem no final de semana para jogar voleibol. Certo? Eles se reúnem para jogar voleibol. Então, o voleibol requer, no mínimo, 2 pessoas. Eles têm ali um objetivo comum, jogar voleibol. E tem no mínimo, voleibol tem no mínimo, no caso aí, no mínimo 2 pessoas ali reunidas. E eles se reúnem nos fins de semana. Então, esse relacionamento já tem um certo período. Então, temos aí um grupo de mais de 2 pessoas que tem o mesmo objetivo e que se relacionam no período de tempo. Esse pessoal que se encontra no fim de semana para jogar voleibol é um grupo? Sim. Exatamente assim. É um grupo. Isso mesmo, Marlene, é um grupo. Isso, Marcos, é um grupo. Por que é um grupo? Porque é um pessoal que tem o mesmo objetivo, formado de 2 ou mais pessoas, e eles se relacionam num determinado período de tempo. Entendeu a diferença do que é uma reunião de pessoas em um grupo? Então é importante que vocês entendam isso. Reunião de pessoas é diferente de grupo. Tá ok? Não é a mesma coisa. Vamos agora para uma outra coisa. No grupo, o comportamento também é fruto da interação com os outros. Inclusive quando eles não são fisicamente presentes. Mesmo que o colega lá do voleibol não tenha participado, mas ele vai estar interagindo. Paulo fulano de tal ontem foi para o cinema, nem veio hoje, porque ontem ele dormiu tarde, né? Então, você vê que o comportamento, ele também tem interação, mesmo que a pessoa perto desse grupo não está presente. Por exemplo, o pessoal que trabalha no recursos humanos, né? É o pessoal que é mais de 2 pessoas, é um grupo, porque tem um objetivo comum, né, trabalhar com recursos humanos, e que eles estão ali, por exemplo, reunidos, interagem por muito tempo. Mesmo que falte alguém, né, você vai ver que vai existir uma interação, mesmo que a pessoa não esteja presente, né, ok? Então, os grupos têm um poder muito forte sobre os indivíduos. Ainda que eles estejam no meio das organizações, eles são sujeitos às normas.
Então, aquele grupo ali tem as suas normas próprias, aquele grupo. Além de ter as normas institucionais, existe no próprio grupo, aquele pessoal de voleibol tem as normas, né? Tem algumas regras que eles vivenciam. Então, esse poder pode ser utilizado em favor da busca de cumprimento de objetivos. Ok? Então, o indivíduo ele tem uma interação com os outros, mesmo que essa pessoa esteja presente naquele momento. O grupo tem um poder muito forte sobre o indivíduo, porque o grupo tem uma cultura própria que impacta nas pessoas. O grupo é maior que os indivíduos. Né? O grupo sempre é maior que os indivíduos. Embora o grupo seja constituído de pessoas, de indivíduos, ok? Então, segundo Moraes, um grupo de teóricos, ele definiu que é o seguinte, que os grupos, segundo Moraes, se caracterizam realmente por uma psicologia diferente, impossível de se reduzir a uma psicologia de meio individual. Né? Então, ele fala que, resumidamente, a ideia é que nos contextos grupais ou coletivos, os indivíduos são tomados por um ambiente de grupo, que transformaram de forma qualitativa sua psicologia de conduta. Então, o grupo tem uma questão que influencia na sua conduta, psicologicamente influencia na sua conduta. Ele tem um poder normativo, o grupo. Ok? Tem um poder normativo. Alguém pediu para entrar e não apareceu mais. Ok? E o que é equipe? Vamos partir agora do que seria equipe. Ok? Nós sabemos o que é um grupo. O que é equipe? Aí eu preciso que você dê um pouco de atenção para você diferenciar o que é grupo e o que é equipe. Às vezes eu consigo comunicar direito, vocês entendem facilmente. E às vezes eu não consigo passar didaticamente da melhor forma. Então, nós sabemos o que é grupo. E sabemos da relação que o grupo tem com as pessoas. E o que é equipe? No caso, a equipe de trabalho. Né? Segundo Machado, equipe é um sistema de relações dinâmicas e complexas entre um conjunto de pessoas, que as pessoas se identificam por si próprias e são identificadas por outras pessoas. Identificadas como incluídas no grupo, que faz parte do grupo, né, que interage no grupo, mas aí vem uma coisa, mas que compartilham técnicas, compartilham regras, compartilham procedimentos e responsabilidades para cumprir determinado objetivo. Então, a equipe, toda equipe é um grupo. Toda equipe é um grupo. Toda equipe formada no mínimo de 2 pessoas. Toda equipe tem uma relação. O Genildo, peça para entrar de novo, Genildo. Porque eu tô aqui vez em quando que eu ouço, eu estou incluindo as pessoas que pedem. Ó. No momento não tem ninguém pedindo aqui. Peça para essa pessoa pedir para entrar, Genildo. Aí eu autorizo. Sim, voltando aqui. Toda equipe é um grupo. Não existe equipe sem grupo. Porque toda equipe, ela é também um grupo. Só que a equipe é um grupo especializado. Então, toda equipe é um grupo. Mas nem todo grupo é uma equipe, porque a equipe é um grupo especializado. Ok? Vou dar aqui um exemplo. Eita, vou ver se consigo acertar aqui um exemplo. No exemplo que eu dei do grupo de voleibol, ok? Do voleibol. No voleibol, cada pessoa, são 6 pessoas do voleibol. Cada pessoa tem uma finalidade. Na frente, os 3 primeiros são ataque, atrás e defesa. Cada um tem um ataque, cada um tem uma finalidade. Cada posição tem uma regra, né? Tem um objetivo. No futebol também. Existe o futebol é um grupo. Mas é uma equipe? Vamos ver. No futebol tem o goleiro.
Só o goleiro é capaz de utilizar as mãos. No futebol, tem os laterais, que jogam pelas laterais. No futebol tem o atacante lá na frente. O atacante ele não vai estar na defesa. O lateral não vai, a composição fixa, o lateral vai ficar lateral. E ele é de defesa. Ele dá apoio ao ataque, mas ele não é ataque. O atacante, ele não pode ser o goleiro. Então, o futebol depende da união do goleiro, dos laterais, dos atacantes e da defesa. Então, esse grupo, cada um tem um objetivo, que é fazer gol. Mas, para fazer o gol, é preciso que tenha o goleiro. É preciso que tenha lateral. No grupo, não. No grupo, todo mundo tem um objetivo comum, mas uma pessoa daquele grupo, ali, o setor de recursos humanos, cada um pode fazer o trabalho do outro. Na equipe, não. Só quem pode pegar com a mão no gol, no futebol, é o goleiro. Então, cada um tem uma especialidade. E cada um, aquela especialidade que vai formar uma equipe. Quando você vai formar um time de futebol, você vai precisar de um goleiro. Você vai chamar aquela especialidade de goleiro. Aquele goleiro vai estar ali porque ele tem aquela especialidade. Essa é a diferença. O grupo, os membros do grupo, eles não são especialistas, todo mundo faz o trabalho de todo mundo. Tá? Se alguém faltar, não vai atrapalhar o objetivo. Na equipe, não. É preciso que tenha, por exemplo, pega uma equipe para construir um prédio. Vai ter o arquiteto, vai ter o engenheiro, vai ter, sei lá, a pessoa que vai cuidar do ambiente, né, a questão da segurança. Então, cada pessoa vai estar ali com uma especialidade. A união dessas especialidades é que vai formar a equipe. Vocês conseguem compreender a diferença entre grupo e equipe? Isso vai cair na prova, né, nas avaliações das atividades, tá ok? Isso é equipe. Resumindo aqui, alguém ficou em dúvida do que seria equipe? Consegui passar? Não acredito. Então, toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é equipe, porque a equipe é formada por especialistas, com funções imprescindíveis. Ok? É por isso que se eu ler isso aqui, vai atrapalhar ainda mais. Então, eu não vou nem ler esses slides explicando o que é equipe. Mas eu vou falar o seguinte. Toda equipe é formada por estágios. Ok? Porque uma equipe pode ser permanente, pode ser temporária, viu, pessoal? Então, para você criar uma equipe, você vai ter os estágios de desenvolvimento dela. O estágio de formação, o estágio de conflito, o estágio de normatização, o estágio de desempenho e o estágio de desintegração, dependendo se ele for efêmera, ok? Se ele for efêmera. Então, o que seria a formação? Para você formar uma equipe de trabalho, os membros entram em contato entre si com a meta de trabalho proposta. Então, ele vai se unir com a meta. Essa formação termina quando os indivíduos passam a se reconhecer como membro da equipe. Então, a formação ela vai ocorrer, um contrato entre si, através de uma meta de trabalho. À medida que as pessoas se conhecem, e todo mundo se conhece a meta de trabalho, então essa fase de formação se encerra. Né? Que todo mundo já sabe que é a equipe, já formou a equipe. O processo de equipe, no caso da equipe, vai aparecer cada um dos especialistas. Né? Alguém que vai cuidar da engenharia, outro vai cuidar da arquitetura, outro vai cuidar do ambiente, da segurança. Então, cada um vai se identificar. Então, nessa interação, vai precisar encaixar os interesses de cada um. Ok? Então, é um momento de conflito. Porque para poder aconchegar é a palavra, equilibrar essa formação. Ok? Então,
Então, uma vez que as pessoas foram identificadas como membro, ou seja, uma vez formada a equipe, vai iniciar o processo de ajuste de trabalho, onde você vai negociar como é que vai funcionar as regras. Como você faz isso? Eu quero assim, assim, assado. Então, cada um vai colocar as regras e vai entrar em negociação. Então, vai haver um conflito para encaixar essas regras de cada um. Então, é importante antes saber lidar com o conflito. Ou seja, que aquele conflito vai surgir para poder engajar as pessoas. Não é para criar inimigos, é para poder encaixar. Né? Faz parte do processo de formação. Então, quando é que essa fase de conflito vai encerrar? Quando todos negociam e concordam com as regras. Depois que é feita essa negociação das regras, você vai normalizar essas regras. Ok? Então, quando você normaliza essas regras, vai melhorar a coesão em cada um, né? E cada um vai fazer as suas especialidades. Então, cada um vai colocar como vai trabalhar, como vai fazer a troca de informações, como é que cada um vai trabalhar, como cada um vai querer se relacionar. Quando você faz isso, você está normatizando essa relação, você concluiu essa fase de normalização. Ou seja, quando há a aceitação das normas de comportamento, como cada um vai se encaixar, como cada um vai se proceder, como cada um vai colocar suas especialidades ali dentro do grupo. Ok? E depois vai fazer o quê? Vai produzir o que você se propôs a fazer, que é o desempenho. Então, cada um vai desempenhar, vai executar suas atividades. O engenheiro vai cuidar da engenharia, o arquiteto vai cuidar da questão de executar o que ele desenhou, o pessoal da segurança vai fazer que tudo isso que o engenheiro e a execução do planejamento ocorra de forma segura. Então, que no final, todo mundo tem o mesmo objetivo, né? É que aquelas especialidades vão produzir um produto ou um serviço específico, ok? E se a equipe, vale Deus do céu, o tamanho da pergunta, se aquela equipe, leu lá, viu, Danilo? Só um minutinho. Se aquela equipe, ela for temporária, depois que concluir o objetivo, ela vai ser extinta. Mas se aquela equipe sempre vai renovando seus projetos, ela continua. Deixa eu ler aqui a pergunta do Danilo. Outra questão, professor. Com a mecanização e com a automação das empresas diminui a quantidade de pessoal nas atividades laborais, sem contar com a tecnologia intermediando o contato humano real, hoje a reunião de pessoas se dá de forma muito virtual, também intermediado por várias informações. Isso é bom porque permite contato, além das fronteiras geográficas, mas também tende a diminuir aquele contato humano, onde se compartilha sensações reais nos 5 sentidos. Parece remontar aquele mito da caverna, tão famoso de Platão. Hoje, a realidade são das sombras, das mídias, e o real do desenvolvimento, tanto biológico ou psicológico, tende a diminuir. Não sei se faz sentido, é que tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Isso, na verdade, é uma colaboração que você está fazendo. Essa é a realidade, ok? E aproveitando essa realidade que o Danilo traz, da automação e da diminuição das pessoas, mas lembre-se que eu falei para vocês, que o grupo, ele também tem uma interação com quem não está presente. Né? Se eu sou responsável por operar uma máquina, e só tem eu operando essa máquina, e estou sozinho ali, mas eu tenho o meu chefe, eu tenho o meu supervisor, eu tenho alguém que controla, tem alguém que vai verificar a qualidade do meu trabalho. Veja você que mesmo ele estando sozinho, mas ele vai estar em grupo, quando você está no trabalho. Né? Então ninguém consegue ficar sozinho, mesmo estando sozinho fisicamente, mas ele não está sozinho fisicamente, está sempre em grupo, no trabalho. Então, no trabalho, ele sempre vai estar em grupo. No trabalho vai estar em grupo, vai sempre ter o dono da empresa. Sempre vai ter alguém para fiscalizar. Mesmo que a pessoa esteja fiscalizando com a câmera. Né? Então, a tecnologia está trazendo novos modos de relacionamento, isso que o Danilo está falando.
novos modos de relacionamento. Mas a ideia de grupo permanece, né? Mas a ideia de grupo permanece, ok? Ou seja, você, mesmo você sabendo que você não vai ter aquele contato físico, né? Aquelas sensações, as sensações, né? Do contato físico, tudo isso, mas você está presente, né? Você vai ter uma relação com alguém. Essa relação vai ter dentro de um determinado período mais longo. E essa relação, você vai ter também um objetivo comum para isso, ok? Objetivo comum para isso. Alguém pediu para entrar, eu estou colocando aqui, incluindo pessoas. Então, você vê que mesmo com a tecnologia, mesmo as condições de trabalho, você vê o pessoal que trabalha com o Uber. O Uber tem o quê? Tem um sistema. Tem a avaliação, tem a fiscalização, tem as regras. Então, a gente sempre vai estar ligado a grupos, ok? Pessoal, aqui tem um material que vocês podem acessar no outro momento para diferenciar o que é grupo e equipe, tá ok? Vocês acessam esse link, vocês vão conseguir compreender melhor. Eu vou seguir aqui com o último item de hoje, tá? Com a qualidade de vida do trabalho. Esse é o último item que a gente vai trabalhar hoje, que vai compor o capítulo indivíduo na organização, e que vocês, ao terminar essa parte, vocês estarão aptos a realizar a primeira atividade. Muito bem. A qualidade de vida do trabalho, pessoal, é uma tradição de pesquisa muito encontrada muito mais nas escolas anglo-saxônicas, ok? E que a gente está trazendo uma abordagem interdisciplinar, que tem muitas pesquisas trabalhando e mostrando a importância da qualidade de vida do trabalho, ok? Porque vai tratar de assuntos, de problemas, de abordagem e desenvolvimento associado à qualidade de vida do trabalho. Isso que o Danilo trouxe, as duas perguntas, e a qualidade de vida do trabalho vai humanizar, né? A qualidade de vida vai trazer essa humanização do trabalho, que tem que ser entendida. A intenção, né, baseada nesse artigo que foi publicado sobre os conceitos da qualidade de vida do trabalho. Então, esse artigo mostra que é a intenção de fazer de um ponto focal, né, a participação gerencial de empregados, considerando a questão do estresse do trabalho, o crescimento individual, o desenvolvimento local do trabalho, as interfaces casa-trabalho, a melhora da qualidade laboral, né, a questão dos efeitos, o impacto da legislação e da política pública no trabalho, na melhoria do ambiente de trabalho. Então, são tópicos que vão influenciar, que vão estar focados, todos são focos ligados à qualidade de vida do trabalho, ok? A qualidade de vida tem sido definida de diferentes formas, por diferentes autores. Alguns autores guardam em si como um ponto comum que a qualidade de vida do trabalho é um movimento de reação àquilo que era o começo do capitalismo, no começo das teorias abstrativas que visavam que as pessoas trabalhavam 12, 16 horas de trabalho por dia, né? Porque no começo era assim, né? O trabalho no começo, no início do capitalismo, as pessoas trabalhavam 12 horas, 16 horas, 14 horas por dia. Então a qualidade de vida, ele entra para poder contrapor a essa questão da exploração do trabalho, né? E é um instrumento que vai propiciar a maior humanização do trabalho, o aumento do bem-estar dos trabalhadores e vai permitir maior participação dos trabalhadores no trabalho. Isso tem a ver com a qualidade de vida. A qualidade de vida do trabalho representa a necessidade de atuar mais profundamente na melhoria das condições de vida do trabalho, desde as práticas, desde os processos, desde o ambiente, desde os padrões de relacionamento, né? Passando pelas formas de como faz a contratação, como faz essa vinculação. Então, tudo isso envolve a questão da qualidade de vida do trabalho. Ok? Então,
o início da industrialização, como eu falei, havia muita exploração do trabalho. E, em 1980, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, trouxe para nós o que seria saúde. Tá? Então, o que é saúde? Saúde é o completo bem-estar biológico, psicológico e social. Ou seja, saúde não é simplesmente ausência de doença. Saúde é o completo bem-estar biológico, psicológico e social. Isso é saúde. Você vai considerar todo o aspecto biológico da pessoa, a necessidade biológica da pessoa, a necessidade psicológica da pessoa, a necessidade social da pessoa. Lembra aqui de Maslow? Maslow apresentou que o ser humano tem necessidades biológicas, psicológicas e sociais, né? Então, a OMC mostra que saúde é quando há essa relação biológica, psicológica e social. Isso envolve qualidade de vida, pessoal. Então, uma abordagem que tem uma preocupação biológica, psicológica e social, ou seja, é uma abordagem biopsicossocial, ok? Essa abordagem biopsicossocial sinaliza que essas dimensões, né, vão reduzir os agravos que impactam na saúde e vai proteger a vida dentro e fora do trabalho. Quando você tem uma preocupação biopsicossocial, você vai mitigar, diminuir todos os obstáculos à saúde no trabalho. Ou vai se mitigar esses agravos, ok? Então, a qualidade de vida do trabalho, né, a qualidade de vida do trabalho é uma percepção do conjunto de escolhas de bem-estar relativas a hábitos saudáveis pessoais, a hábitos saudáveis não só pessoais, mas como também familiares e organizacionais. Essa relação familiar, organizacional e pessoal, né, junto com o ambiente ético sustentável, vão dar condições de vida no trabalho. Então, o líder, ele tem que, no seu estilo de trabalho, ele tem que considerar essa qualidade de vida do trabalho. A comunicação, ela tem que transmitir esses bem-estar. Né? A comunicação, ela tem que ocorrer de uma forma que melhore a qualidade de vida. Porque ela seja de forma mais democrática e não apenas para poucas pessoas a informação, mas que dissemine essa comunicação, as informações. A qualidade de vida envolve tudo aquilo que nós falamos. Um bom grupo de trabalho, a equipe de trabalho mais coesa, traz o que? Uma qualidade de vida. Então, tudo isso motiva, a qualidade de vida traz motivação. Vejam vocês que esses termos de motivação, liderança, comunicação, grupo e qualidade de vida, elas se relacionam independente um do outro. Todas elas se relacionam. Se você não tiver uma liderança que compreenda isso, complica as coisas. Impacta a qualidade de vida, impacta a motivação, impacta na comunicação. Se você não tiver uma boa comunicação, vai impactar na motivação, na qualidade, né? Na relação interpessoal. Então, todas as relações tem que se interagir de forma coesa, que todos cheguem para os objetivos da organização. Então, a qualidade de vida do trabalho são procedimentos de gestão, de liderança, de comunicação, que visam, dentro do grupo, né, visam produtividade saudável, motivação, visam desenvolvimento humano, bem-estar social e organizacional, conciliação entre objetivo pessoal e objetivo organizacional. Isso é qualidade de vida do trabalho. Os elementos-chave, né, para manutenção dessa qualidade de vida do trabalho é a resolução de conflitos. Porque onde tem ser humano, tem conflito. O conflito não é para criar inimigos, o conflito é para mostrar onde se pode melhorar. O conflito é uma oportunidade de melhorar a relação, ok? Melhorar o trabalho. Então, a qualidade de vida permite, né, ela tem como pilar básico a resolução de conflitos, a reestruturação da organização do trabalho. Por exemplo, a questão Ixi, agora deu um branco em mim, ó. Ergonomia, né? Adequar as pessoas, né? Ter a questão da ergonomia do trabalho, reestruturar para as condições de trabalho melhor para o trabalhador.
A questão da inovação, quando você traz recompensas, não só recompensas financeiras, mas também recompensas de folga, cesta básica, uma recompensa de você dar mais tempo para ficar com a família, uma recompensa de licença maternidade, paternidade. Então, tudo isso impacta na questão, é elemento chave para a qualidade de vida. A melhoria do ambiente, o clima organizacional, o grupo tem um bom clima, uma boa cultura de justiça, uma boa cultura democrática, um ambiente mais saudável, a economia, onde há benefícios que dá assistência à saúde, assistência psicológica ao trabalhador, tudo isso envolve, são conceitos que trazem qualidade de vida do trabalho. Então, as responsabilidades ampliam para a qualidade pessoal, qualificação profissional, qualificação de cultura, de planejamento, trabalho voluntário, cidadania, tudo isso requer competências de pessoas, recompetências de lideranças, competências para fazer a boa comunicação, competências para desenvolver uma qualidade de vida do trabalho. Então, o estudo da qualidade de vida do trabalho vem da busca da satisfação do indivíduo. Aqui, satisfação como relacionada à motivação. Então, o estudo da qualidade de vida vem da busca de satisfação do indivíduo em seu ambiente de trabalho e das teorias motivacionais. As teorias que consideram o ser humano um trabalho humanizado. O Valton, ele diz que a qualidade de vida do trabalho é calcada na humanização do trabalho e na responsabilidade social da empresa. A empresa tem uma responsabilidade social, né, no seu entorno, com a sociedade, né, fazendo alguns trabalhos de alfabetização, trabalho no meio ambiente, né, cuidando de uma praça. Então, a qualidade de vida é calcada na humanização do trabalho e também na responsabilidade social da empresa. Essa questão que o Danilo trouxe, né? Isso tem tudo a ver com o que o Danilo trouxe. Então, envolvendo que é o atendimento de necessidade e aspirações do indivíduo, através do redesenho do cargo. O cargo não é somente para cumprir tarefa. O trabalho não é só tarefa. O trabalho envolve questão de pessoas, né? Qualidade de vida do trabalho. Formação de equipes com mais autonomia e melhoria no ambiente ambiental e organizacional. Isso é o que o Valton traz sobre o que é qualidade de trabalho. O Werther deles destaca o seguinte, que os cargos mais produtivos e mais satisfatórios implicam na reformulação de cargos com participação dos envolvidos. Ora, se você tem a participação dos envolvidos, você está melhorando a qualidade de vida de trabalho dessas pessoas. Porque a qualidade de vida preocupa-se em tornar o cargo mais interessante, um cargo mais enriquecido, um cargo mais desafiador. Então, se você consegue que as pessoas envolvam no desenho do cargo, você está fazendo um trabalho de qualidade de vida de trabalho, né? Porque as pessoas ficam mais satisfeitas ao executar suas tarefas. O Nadler e o Lauer vai dizer que a qualidade de vida de trabalho estuda o impacto do trabalho sobre as pessoas, estuda sobre o impacto das eficácias, ou seja, os objetivos da organização, e também estuda a participação na resolução de problemas. Então, a qualidade de vida estuda o impacto do trabalho sobre as pessoas, sobre a eficácia organizacional, na entrega da organização, na participação dos funcionários, na resolução dos problemas, trazendo o que? Essa questão do envolvimento. Ok? Então, qualidade de vida de trabalho, o Lippt, ele vai dizer o seguinte, que a qualidade de vida de trabalho está diretamente associada com a satisfação de necessidades, para possibilitar certa segurança, certo interrelacionamento, senso pessoal de utilidade, reconhecimento e oportunidade de melhorar competências. Ok? A tecnologia da qualidade de vida de trabalho refere-se a esforços de melhorar ou humanizar a situação de trabalho, todos orientados para soluções mais adequadas, né, que visam reformular condições, tirando a questão negativa dos cargos, enriquecendo os cargos, tornando esses cargos mais produtivos em termos de empresa e de questão de realização do trabalho, da tarefa. Então, o conjunto de fatores que, quando presente numa situação de trabalho, tornam os cargos mais satisfatórios, mais produtivos. Na prática, a qualidade de trabalho consiste na reformulação do desenho dos cargos, dos postos de trabalho, na criação de grupos autônomos e semi-autônomos, com melhorias no ambiente que isso vai refletir na produtividade, porque ele está refletindo na satisfação das pessoas. Ok? Então, a qualidade de vida, ela tem uma dimensão na tarefa, tem uma dimensão no estado psicológico, na dimensão dos resultados pessoais e também dos resultados
do trabalho, ok? Os fatores ambientais, né, e os fatores organizacionais, e os fatores comportamentais são fundamentais na qualidade de vida do trabalho. O que é que você vai ver nos fatores ambientais? Vai verificar os aspectos sociais, culturais, históricos, econômicos, governamentais e tecnológicos. Nos fatores organizacionais, você vai verificar os objetivos da organização, a organização como se organiza, como ele se departamentaliza, como os cargos são enriquecidos, feitos. Nos fatores comportamentais, você vai verificar a questão da satisfação e da motivação do trabalho. O Albert vai falar que qualidade de vida é uma forma de medir clima. Né? Clima é uma fotografia da satisfação ou não do ambiente, tá, ok? Vai medir também a cultura. O Valton, dizendo que a qualidade de vida do trabalho pode ser avaliada tendo em vista o nível de satisfação do indivíduo face à sua relação com o seu trabalho, com fatores que suportam o bem-estar, ok? Tudo isso são considerações relacionadas à questão da qualidade de vida do trabalho. Então, a qualidade de vida do trabalho tem toda essa questão aí, ok? Então, a qualidade de vida do trabalho, você pode acessar nesse link, ok? Nesse link vai trazer a qualidade de vida do trabalho. Deixa eu passar aqui para ver se tudo bem. Alô? Melhorou, tirou o microfone. Pessoal, então vocês vão verificar aqui, para concluir, algumas relações conceituais com o fator de qualidade de vida, ok? Então você vai ver que a questão da compensação justa e adequada, né, no equilíbrio salarial, vai trazer o que de qualidade de vida? Qualidade interna e externa, vai trazer justiça na compensação, vai ter partilhas de ganhos, vai ter proporcionalidade de salários. Quando você tem o conceito de condições de trabalho, né, melhores condições de trabalho, significa menor risco de doença e acidente, o que, é que você vai impactar a qualidade de trabalho? Uma jornada de trabalho mais razoável, um ambiente físico mais seguro e saudável, uma ausência de insalubridade, ok? Quando você se preocupa com o uso de capacitação, de capacidade, você vai trazer como qualidade de vida autonomia ao trabalhador, mais habilidades, não trabalho repetitivo, que não é bom, informações sobre o processo, a pessoa ter mais informações sobre o seu trabalho, vai melhorar a questão de planejamento e implementação de atividades. Quando você traz o conceito de oportunidade de crescimento e segurança, ou seja, quando você dá início ao trabalho para a oportunidade de uma carreira, né, questão de uma carreira, o que, é que você vai trazer como fator de qualidade de vida e trabalho? Uma possibilidade de carreira, um crescimento pessoal, uma perspectiva de avanço salarial. Né? À medida que você cresce a carreira, tem uma perspectiva de avanço salarial. Vai lhe dar mais segurança. Na medida que você cresce a carreira, você vai ter mais segurança do trabalho. Né? Será a oportunidade é menor de ser demitido. Quando você traz o conceito, a categoria de integrar socialmente na organização, quando você fala integrar socialmente na organização, refere-se à natureza das relações pessoais e autoestima. Quando você trabalha com essa questão das relações pessoais e de autoestima, o que você vai trazer de qualidade de trabalho? Você vai trazer ausência de preconceito, vai trazer mais igualdade, menos desigualdade, você vai produzir mais mobilidade ascendente, você vai melhorar o relacionamento, vai ter um senso mais de união, de comunitário entre as pessoas. Quando você vai trazer normas de proteção, quando você traz o conceito de normas de proteção contra o autoritarismo, a arbitrariedade, ou seja, quando você trabalha o conceito de constituição do trabalho, o que você vai trazer de fatores de qualidade de trabalho? Vai trazer uma privacidade melhor, né? Você vai ter uma liberdade de expressão melhor, tratamento imparcial, vai conseguir usufruir mais direitos trabalhistas, ok? Quando você traz o conceito de trabalho e espaço de vida do trabalho, ou seja, quando você influencia no trabalho com a família, quando você traz essa relação de trabalho com a família, você vai trazer o quê? Uma estabilidade de horários. Você vai trazer poucas mudanças geográficas. Você vai dar a oportunidade de dar mais lazer, de relação trabalhador-família. Quando você faz essa relação, né, quando você traz o conceito da relação trabalho, espaço e vida de cada um, você vai dar mais tempo ao trabalhador, mais para lazer com a sua família. Né? Isso é um fator de qualidade. Uma outra coisa importante, quando você traz a relevância social da vida do trabalho.
Ou seja, quando você traz benefícios da empresa, né, traz benefícios da empresa e efeitos sociais. Quando você faz isso, o que vai impactar nos fatores de qualidade de vida do trabalho? Você vai melhorar a imagem da empresa. Né? Porque quando você faz o trabalho de responsabilidade social da empresa, você melhora a imagem da empresa, você vai fidelizar mais os clientes da empresa, né? Você vai ter mais, fidelizar com os produtos e serviços da empresa, né? A prática, a questão da ética no trabalho, tudo isso está ligado a uma questão de responsabilidade social. E isso são fatores de qualidade de vida do trabalho, pessoal. Vejo vocês essa grande ligação entre qualidade de vida do trabalho, relacionamento interpessoal, comunicação democrática e enriquecedora, liderança, tipo de liderança, estilo de liderança mais humanizada, e tudo isso vai trazer muita questão de você trazer, cobrir as necessidades humanas, trabalhar com a motivação humana. Então, isso é o que nós temos para hoje, nesse primeiro encontro, nesse primeiro capítulo, que começou ontem e hoje. A gente concluir esse conteúdo e esse capítulo, e isso vai dar condições de vocês realizar a atividade 1. Tá ok? Então, eu quero agradecer a vocês, né, pelo momento, pela oportunidade de estar aqui com vocês, explicando a vocês. Eu creio que hoje eu falei mais devagar, né? Pode falar, Lindenberg. Professor, essa aula vai ficar gravada? Como eu falei no primeiro dia, né? Eu falei várias vezes no primeiro dia, que essa aula é poucos alunos, nós somos 73 alunos, então eu estou utilizando o Meet. O Meet da UES, em convênio com a Google, ele não... Deixa eu aqui aproveitar, responder e vou desligar aqui, peraí. O convênio do Google com